Olá, amigos, estamos aqui com a professora Silvana Cairala. Ela é especialista em ortodontia, ortopedia e prótese e mestre em ortodontia, além de ser speaker da GM Foresta Dente. A doutora Silvana tem muita experiência na área de ortodontia lingual e se propôs a desenvolver o curso de ortodontia lingual. Então, Silvana, eu te pergunto, o que o aluno vai aprender exatamente com este curso? Qual é o grande benefício, a grande dúvida que ele vai poder eliminar com este curso de ortodontia lingual? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, Jonas. É um prazer estar aqui desenvolvendo essa nova técnica de cursos online. E eu te devolvo com uma pergunta: qual é a grande dificuldade que o ortodontista, ou aquele que busca uma técnica nova como ortodontia lingual, tem de começar? É justamente a colagem, a montagem dos bractes. Além dos bractes serem diferentes dos bractes convencionais vestibulares ou até dos autoligados, existe a dificuldade da face lingual ser diferente da face vestibular, é uma face côncava e convexa, e isso traz algumas dificuldades no momento da montagem. Existem diversas formas de fazer essa montagem, e neste curso o que eu tento passar é a forma mais simplificada, então minimizar o grande problema que é a montagem do aparelho, tornando de uma forma mais fácil para que ele comece os primeiros passos com ortodontia lingual, com a técnica simplificada de montagem. Então, a pessoa que está acostumada a trabalhar com o bract vestibular, com essa técnica que você vai desenvolver no curso, ele vai ter dificuldade para montar o aparelho por lingual? Não, essa técnica simplificada é a única que trabalha com o Bract 2D da Foresta Dente e que está indicada para colagem direta, então diretamente no esmalte do paciente. Então isso já simplifica em muito do que as outras técnicas preconizam, que é a técnica indireta. Ou você tem que fazer um setup, ou monta no modelo de má oclusão. Neste caso, nós vamos fazer direto no esmalte. O bract é bastante simples de manuseio e a forma que ele tem de iniciar com a técnica sem grandes dificuldades. Ok. Se a gente pensar no bract 3D lingual, que vai trabalhar tórax, esse bract que você está falando, ele vai trabalhar tórax também ou não? Só com fios redondos? Isso, muito bom. Dentro dessa técnica, existe a possibilidade de trabalhar com os fios retangulares também. Existem bracts específicos, por exemplo, o 2D Plus, que é um bract que tem uma aleta central, uma haste vertical rígida e que permite sim a inserção de fios retangulares. Porém, a maioria dos bracts, dos tipos de bracts 2D, trabalha com os nivelamento e alinhamento dos dentes sem o torque. Porque muitas vezes, principalmente em adultos, eles querem o alinhamento e o nivelamento. E nós não temos a necessidade de dar o torque na finalização. Assim como na técnica vestibular, muitas vezes isso acontece. Mas o que não impede de nós utilizarmos, sim, o fio retangular neste bract. Ressaltando que a empresa também tem o 3D, cuja montagem é convencional, com setup e é mais complexa. Então, existe a possibilidade de, depois que o aluno iniciar com a técnica simplificada, ele tentar, em casos mais complexos, utilizar bracts 3D, ou seja, bracts com slot retangular. Então a gente pode dizer que para a grande maioria dos tratamentos com pacientes adultos, uma técnica lingual 2D seria uma técnica bastante efetiva. Sim, sem dúvida. Ele é muito confortável, esse bract, é o menor bract do mercado, o perfil dele é 1.4, com o fio instalado, sem o fio é 1.2, então ele é muito confortável, os pacientes se adaptam facilmente, e isso é muito importante quando se trabalha com adulto. O adulto ele quer começar rápido
e terminar rápido. Então, o fato da montagem ser simplificada, se você fizer o planejamento e marcar na semana seguinte iniciar a montagem, você consegue. Já na técnica convencional, é necessário fazer o setup ou mandar para empresas para que faça a montagem, por exemplo, nos bractes virtuais. Então, é um processo que demanda 2 meses, às vezes, numa montagem. E 2 meses para um paciente adulto é muito importante, porque ele quer imediatamente começar o tratamento, ele está empolgado com aquele tratamento, ele quer alinhar os dentes de forma invisível usando o aparelho lingual. E a vantagem é que, por ele ser autoligado, ele, no início do tratamento, o alinhamento se faz em poucos meses e o paciente já se sente mais confortável em aceitar a finalização, que pode ocorrer com 1 ano e meio de tratamento. Então, eu aconselho a iniciar a técnica lingual pela técnica simplificada. Então vejamos, uma dúvida de quem nunca trabalhou com o bract lingual é se o bract vai machucar muito a boca do paciente, ele vai ter muita rejeição, ficar com a língua muito ferida, muito machucada, vai dificuldade para falar, para comer e tudo mais. Então, para o colega que está aqui escutando, que está pensando em começar com a técnica lingual, já ficou claro que a técnica 2D é uma técnica excelente para começar, que facilita muito. E esse problema de saúde do paciente, de conforto do paciente, como que ele pode explicar isso para o seu paciente que vai iniciar uma técnica lingual? Ótimo que você perguntou isso, porque é um tabu na técnica lingual. Muitos pacientes perguntam, aliás, é uma das primeiras perguntas quando eles ouvem a proposta, e que eu sempre proponho colocar uma técnica estética, utilizar bractes colados por trás dos dentes. E mesmo o ortodontista ou o clínico que te indica fica inseguro em estar propondo essa técnica com medo de que ela machuque. Isso já caiu por terra, o bract lingual não machuca, ou seja, na verdade não é que ele não machuca. Existem trabalhos, inclusive chineses, que fizeram um trabalho comparando 30 pacientes utilizando bractes por vestibular e 30 utilizando bractes por lingual. E um dos resultados foi exatamente que a acomodação ocorre em 15 dias e que a dor vai ocorrer no bract vestibular, na mucosa jugal, nos lábios e, para quem estava usando o aparelho lingual, a dor maior vai ocorrer na língua. Então, muitas vezes nós esquecemos de perguntar para o paciente que usa o aparelho vestibular, vai machucar? Nós esquecemos disso porque ele já está habituado, ele chega no consultório, ele já ouviu de outro paciente como é a adaptação de um bract por vestibular. E eu posso te garantir que ela é igual, se não até menor do que por vestibular, pelo fato do bract ter uma espessura mínima. Normalmente os bracts por vestibular, eles têm 3,5 milímetros. E este bract, como eu te disse, é o menor do mercado. Ele tem 1,4, menos da metade do bract vestibular. Então, eu posso garantir para você que ele é bem mais confortável do que da técnica vestibular. Legal, então já podemos entender que é um bract, é uma técnica confortável para o paciente, que possibilita o atendimento de adultos com muita facilidade. Com isso, a gente pode aumentar muito o número de pacientes nossos, os pacientes adultos, oferecendo uma técnica que podemos dizer para os pacientes que é uma técnica, é uma novidade no mercado e que facilita o dia a dia do paciente adulto. Legal. Agora. Posso acrescentar mais alguma coisa? Claro. Sem te interromper? Comparando com os bractes cerâmicos, porque muitas vezes o adulto procura por uma coisa estética e os bractes cerâmicos são os mais estéticos. Eu tenho vários pacientes que inclusive já removeram os bractes cerâmicos para colocar a técnica lingual, porque o bract cerâmico ele não tem aquele acabamento do bract metálico, ele não é arredondado.
Então, em termos de adaptação, ele machuca muito mais quando comparado com um bract metálico da mesma espessura. Ok, entendi. Agora, só a técnica de montagem não é suficiente. É necessário planejamento e diagnóstico. Depois do curso de montagem, vem o curso de diagnóstico e planejamento dentro da técnica lingual? De novo, é claro, nós estamos trabalhando com ortodontia. O fato dos bractes serem colados pela face lingual não muda em nada o diagnóstico e o planejamento. O diagnóstico é o mesmo, o planejamento também. Se eu tenho casos cirúrgicos, como eu tenho vários com aparelho lingual, ele vai ser planejado como um caso cirúrgico e vai ser feita a cirurgia ortognática depois de toda a descompensação dentária. Se ele é um caso que necessita de extração, ele também vai ser planejado da mesma forma e o aparelho vai ser colocado por lingual com planejamento de extração ou desgastes interproximais, enfim, mecânica de elásticos para classe 2, para classe 3, isso não vai mudar. O diagnóstico e planejamento é o mesmo. O que muda é a biomecânica, é a forma como esse bract vai funcionar diferente do bract vestibular. Aí sim, o ideal seria um curso de biomecânica específico para que para que o aluno entenda qual é a diferença entre colocar o bract por vestibular e por lingual. A proximidade do centro de resistência do dente é diferente, então as forças aplicadas vão resultar em resultantes diferentes da técnica vestibular. E aí sim é importante este conhecimento. Mas em relação a diagnóstico e planejamento, não, porque a técnica está indicada para todos os casos que podem ser tratados por vestibular. Legal, então é importante a pessoa saber como colocar o aparelho e saber toda essa biomecânica do tratamento com o aparelho lingual. Seria isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não basta só saber como montar o bract, é importante saber como ele vai funcionar dentro de todo o contexto da biomecânica do nosso trabalho. Então a gente pode esperar nesse momento o curso de montagem dos aparelhos. E na sequência a gente desenvolve o curso de biomecânica. Seria isso? Sim, exatamente. Por quê? Quando ele se familiarizar com um bract mais simples de trabalhar, ele estiver mais adaptado a visualizar o paciente olhando pela face lingual, porque normalmente nós recebemos o paciente no consultório e nós estamos habituados a olhar ele de frente, sorrindo. E ao contrário, nós vamos ter que começar a observar a parte interna dos dentes. Isso é uma questão de dia a dia, de prática. Se ele começar com bractes mais simples, com uma técnica mais simplificada, e inicialmente ele vai utilizar fios redondos, nós vamos ter um alinhamento e nivelamento, e ele não vai necessitar de uma mecânica mais pesada de início. E aos poucos ele vai sentindo essa necessidade, e aí sim nós vamos fazer o curso de biomecânica para diferenciar entre a técnica vestibular e lingual e fazer uma comparação de como essas forças atuam nos dentes. Ok, Silvana, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que esclareceu bastante para os colegas todos o que se pode esperar com a técnica lingual, com os bractes 2D. E aproveito para comentar a todos que a Silvana estará no segundo Ortodontic Webinar Congress com uma conferência onde ela vai apresentar vários casos clínicos. Nos vemos em seguida. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada.